Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Felipe de Geografia, trago para vocês aqui um QG Resolve sobre transporte. E transporte assim, bem na abordagem que o Enem costuma fazer, porque você pode fazer uma questão de transporte com abordagem técnica, sobre comparação de sistema de transporte para cada lugar. Aliás, uma dica, que não é nem o foco dessa questão, mas aproveitando a oportunidade. Lembra que não há um meio de transporte ideal, você vai ter que discutir transporte a partir do que você vai levar, para onde você vai levar e com que urgência. Então, o transporte ideal pode ser o rodoviário, pode ser o aéreo, pode ser o ferroviário, hidroviário, depende da situação. Agora, a questão de transporte pode ser mais ampla, como essa que a gente vai tratar aqui, em que você trata da questão de transporte de maneira técnica, mas você amplia, técnica que eu digo em relação a custo, o que seria mais efetivo, mas você amplia para outros efeitos do transporte. Porque o transporte tem a questão do custo financeiro, mas tem também a questão do custo social e do custo ambiental. Vê se essa questão não te dá essa abordagem, joga para eles na tela. Em todas as grandes cidades brasileiras, um dos maiores problemas dos dias atuais envolve a mobilidade urbana, com engarrafamentos cada vez maiores e transportes públicos lotados de passageiros e problemas. Considerando o grande número de propostas existentes para tentar enfrentar esse grave problema, aquela que atende ao mesmo tempo, olha que interessante, aquela que atende ao mesmo tempo as implicações sociais e ambientais presentes nesse setor. Então não adianta você procurar uma alternativa que te dá uma vantagem econômica, financeira, mas que não te dá uma vantagem social e ambiental. É o que eu falo sempre, né? A lógica do Enem, na maior parte das questões de humanas, ela trata do desenvolvimento sustentável, mesma coisa em natureza. Então, por exemplo, letra A, vê se encaixa com o que é o discurso do Enem. Proibir o uso, já não gostei, tá? Porque em geral não é proibir. Em geral é equilibrar, harmonizar, geralmente é assim. Proibir o uso de combustíveis produzidos a partir dos recursos naturais. Bom, volta para mim aqui rapidinho. Recursos naturais? Vento é recurso natural, se você pensar. Energia solar também. Biomassa, os biocombustíveis vêm a partir de recursos naturais. Se ele quisesse fazer uma alternativa bem ambiental, ele falaria assim, não botaria proibir, mas reduzir o uso de combustíveis fósseis, porque eles liberam carbono para a atmosfera. Mas proibir, e ainda mais recursos naturais, num termo que é tão amplo, então você não marca, por favor. Volta lá. Promover a substituição dos veículos a diesel. Diesel é um derivado de petróleo, assim como gasolina é um derivado de petróleo, por veículos a gasolina. É possível até que, tecnicamente, o diesel seja mais poluente que a gasolina, mas não é a solução. Ele não está propondo um remendo. Troca esse por aquele outro que esse polui um pouquinho menos. Mesma coisa com o gás natural. O gás natural ele é menos poluente do que petróleo e carvão. Agora, se você trocar uma energia eólica por uma termoelétrica a gás natural, é um problema. Então, você não vai dizer que é um combustível ecológico. Ele é menos poluente que outros. O gabarito é a letra C. Olha, inclusive, como é que o termo te ajuda. Incentivar. Olha como é que não é você chegar lá e impor totalmente, né? Incentivar a substituição do transporte individual por transporte coletivo. Qual seria o ganho aí social? Volta para mim aqui rapidinho. A ideia é que se você promove o transporte coletivo, você tem um ganho para a maioria. Se você tem um transporte coletivo mais eficiente, você terá menos carros na rua. Então você imagina 100 pessoas, 200 pessoas lá num vagão do metrô, e aí você tem menos 100, 80, 70, 200 carros na rua. Imagina o que você tem a menos de poluição. Então isso é uma discussão que está no mundo todo, dá muita confusão. São Paulo agora está lá com uma série de faixas exclusivas, e isso gera muita reclamação. É só você ver as cartas de jornal por aí. Rio de Janeiro, onde eu moro, você também tem isso, e eu também sou motorista, eu tenho automóvel, eu entendo o cara lá irritado com o corredor exclusivo para o transporte público, e não quero te convencer que está certo ou está errado. O que eu quero te dizer é o seguinte, no Enem, o automóvel não é herói. Não vou dizer que ele é vilão, porque esse assunto é um assunto que envolve grande polêmica. Mas no Enem, o transporte coletivo ele é visto como a solução, como você vê em grande parte das cidades do mundo mais desenvolvido. Ok? Volta para lá, já achamos o gabarito, letra D e letra E eu tenho que eliminar. Aumentar a importação de diesel, não. Botar diesel, que é combustível fóssil, e substituir o veículo a álcool, que no ciclo como um todo é menos poluente, é um absurdo. Diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representa. Você vê como é que a questão, volta para cá para a gente fechar, como é que a questão vai numa linha ampla e dá várias alternativas técnicas. Ela dá várias alternativas focadas, e o que eu queria era o amplo. Olha só, tem que investir no transporte coletivo para minorar o transporte individual. Comentário muito rápido só, às vezes o governo não decide o que quer, né?
há uma crise econômica, ele reduz o IPI para as pessoas comprarem carro. Depois ele vai lá e demarca uma área, e ali só pode ir o ônibus, aí o motorista, o cara comprou o carro, fica irritado com uma certa razão. Mas no Enem, o transporte coletivo ele é a resposta. Ok? Abraço, gente.